Opa, aqui é o Edu e você está no Convido Lost, e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre o PlayStation 5 e se vale a pena no ano de 2022 fazer esse investimento nesse console. Nesse vídeo eu vou abordar vários temas, se vale a pena ou não, tanto em questão dos jogos quanto na questão do próprio console, preços e etc. Então vamos ver tudo sobre o console. Já faz alguns meses que eu comprei meu PlayStation 5, eu fiz vídeo na época, foi lá em outubro do ano passado. E agora, passado já uns meses, mais de 6 meses que eu comprei esse console, eu vou falar aqui o que está sendo da minha experiência com esse console, o que eu já fiz com ele e o que eu acho que poderia ser mudado e se valeu a pena, na minha visão, comprar esse console pelo preço de 4.400 na época. Hoje em dia ele já está 4.500. Bem, como eu já dei o gancho nesse assunto, vamos falar do preço do console, que atualmente, no dia que eu estou gravando, é 4.500 o preço oficial dele. É claro, você encontra o estoque dele em determinados momentos ali quando a Sony libera, porque mesmo após um ano do seu lançamento, era mais de um ano na verdade, o console ainda é muito escasso no mercado. Então a quantidade em estoque dele é um pouco limitada. Quando aparece, por exemplo, na Amazon, acaba em pouco tempo. Há um tempo atrás, por exemplo, se você não pegasse na mesma hora que lançava, já acabava em minutos. Hoje em dia demora aí algumas horas para terminar o estoque, mas ainda assim acaba muito rápido o estoque de PS5. O que faz a gente pensar se, por exemplo, essa competição para pegar o PS5 não é só um hype da galera, ou se realmente está valendo a pena pagar todo esse preço no console e assim desfrutar do que ele vai te entregar após você comprar ele. Por exemplo, o meu PS5 quando chegou, alguns meses atrás, tinha até poucos jogos, já tinha lançado algumas coisas, mas não tinha grande coisa, assim, muita coisa de peso, etc. Por exemplo, não tinha nem o Horizon, e olha que o Horizon ainda foi lançado para o PS4, assim como o próprio God of War Ragnarok vai ser lançado lá no PS4. Então dá pra gente ver que ainda hoje jogos de peso chegam na velha geração. E o preço praticado na nova geração para você ter jogos que ainda lançam no PS4, mas logicamente com um desempenho melhor, ainda é um preço muito alto. Na minha opinião, o preço do PS5 é alto ainda, assim como o do Xbox. É claro, isso não vai mudar assim tão de repente, até porque se é um console que tá vendendo e a galera não tá nem aí pro preço, etc., tá comprando de qualquer jeito, assim como eu comprei, independente do preço, a Sony vai continuar com esse preço. Ainda mais que, por exemplo, ela aumentou R$100, né? Quando eu comprei ele tava 4.400, a Sony aumentou R$100 no preço oficial dele, porque a galera tá comprando. E se ela pode aumentar e a galera ainda vai continuar comprando, infelizmente ela vai fazer isso como ela fez de fato. Então nesse ponto, o preço é uma coisa que é um empecilho muito grande e eu acho que é o principal ponto negativo na questão do PS5. Mas atrelado a esse preço, você ainda vai ganhar os benefícios do console, é claro. Que são, por exemplo, jogar os jogos numa qualidade excepcionalmente melhor do que a do PS4. O PS4 é um console de 2013 e o PS5 é um console de 2020. São 7 anos de diferença, que a tecnologia avançou demais nesse tempo, e isso se reflete muito se você pegar uma geração para outra. Claro, a diferença não é tão grande como se comparar o PS2 com o PS3, que foi um salto gigantesco. Mas para quem preza um bom gráfico, uma boa fluidez e FPS, o PS5 é disparadamente melhor do que o PS4. E isso também vai de encontro a um dos principais motivos que eu acho que a galera compra o PS5, que é pelo entusiasmo, Eu, por exemplo, comprei muito porque eu era fascinado na ideia de ter um console em seu lançamento, de poder aproveitar a geração desde o começo dela. É por isso que eu comprei o meu PS5, foi um entusiasmo meu, não acho que vale a pena o preço, mas pelo entusiasmo que eu tive com o console e também de ser um sonho de criança, de eu ter um console no lançamento, eu nunca tinha tido antes, foi uma coisa que me motivou bastante a gastar essa nota no meu PS5. E é claro, jogar um jogo no PS5 é uma pegada muito diferente do que jogar no PS4, até porque eu só tinha costume em jogar no PS4. Meu PC, por exemplo, eu só fui montar depois do PS5 e meu PC não tem nem a metade da potência do meu PS5. Então a minha primeira experiência com 60 FPS, com uma coisa mais fluida, com o jogo demorando 2 segundos para carregar, foi lá no PS5 e pra mim é uma experiência que eu nunca tinha tido, que faz total diferença na hora que eu tô jogando um game, principalmente um game que é bonito graficamente falando, que é uma coisa que me deixa muito feliz em jogar, é quando o jogo é muito bonito, muito perfeitinho. Eu gosto bastante, sou um entusiasta de gráficos, e aí junta isso com 60 FPS que está presente no PS5 e tem um console que pra mim, cara, é excelente. Junto os jogos que eu amo, como por exemplo God of War, com os gráficos incríveis e também com 60 FPS, pra mim é uma coisa que vale muito a pena. E essa questão de preço contra o benefício pra mim fica desse jeito,
Para mim, o preço em si não é uma coisa atrativa, não é uma coisa que vale a pena. Porém, como no caso eu tenho muito entusiasmo no PS5, é uma coisa que acabou valendo a pena para mim. É claro, vai no seu caso também, se você tem esse dinheiro para gastar, se você é um entusiasta nisso, se você quer de fato comprar esse console, e aí fica a seu critério decidir se vale a pena ou não para você. Falando também agora de outras funcionalidades que vieram atreladas ao PS5, temos o DualSense, que é um controle muito bom. A pegada dele é boa, ele é um pouco mais gordinho do que o do PS4, o que deixa a pegada dele muito mais gostosa. O analógico para mim deu uma melhorada também, e a questão dos botões tá um pouco mais firme do que era no PS4. Eu prefiro muito mais esse controle aqui ao do PS4, e eu já gostava do PS4, mas esse aqui realmente surpreendeu. E a questão também aqui no DualSense são a questão da sensibilidade dele. Que, por exemplo, o gatilho aqui, ele muda dependendo do que você esteja fazendo no jogo, em determinado jogo que tem a função, e também a vibração dele é muito diferente. Bem, para falar das funcionalidades dele, a gente vai ter que falar um pouquinho de enjoar das coisas. Porque, por exemplo, quando chegou o PS5, eu fiquei louco na função de gatilho. Pra mim era a melhor coisa que tinha nesse controle aqui, era a função de gatilho, porque, cara, o gatilho vibra, o gatilho fica mais duro pra apertar, um gatilho fica duro, o outro não. Cara, é muito gostoso fazer isso, quando chega lá, você testa tudo. Mas passado um tempo que eu já tinha feito isso, acabei enjoando um pouco dessa função, e hoje em dia eu mal ligo ela. Por exemplo, eu ligo ela para ver como é que ela é no jogo, e depois disso eu desligo automaticamente, porque realmente eu não gosto mais de jogar desse jeito. É uma coisa que não deixa sua jogabilidade muito prática, né? Você vai querer fazer alguma coisa ali, o gatilho tá vibrando, etc. É gostoso tentar, sei lá o que, brincar um pouquinho de vez em quando. Às vezes quando você tá jogando com algum amigo, mostrar a função, etc. Mas pro jogo dia a dia, assim, etc., pra mim não rolou muito de ficar com essa função. Já a questão da vibração do controle é uma coisa que eu gostei mais. Realmente a vibração dele eu acho melhor do que a vibração no PS4. É uma vibração mais suave, dá pra notar a diferença de vibração. O controle tem vários pontos de vibração diferentes. Pode vibrar por aqui, por aqui, por aqui. Você sente na sua mão que não é uma vibração em conjunto, ele tá vibrando para te transmitir alguma coisa. Isso realmente no controle aqui eu achei fantástico. Já o efeito de gatilho, acabei dando uma enjoada. É um efeito legal, é um efeito bacana, mas é uma coisa mais casual ali. Só em algum jogo que realmente ele vai ser muito bem feito, como o Astro. Jogando o Astro, por exemplo, é uma coisa fantástica o efeito de gatilho. É muito perfeito ali, feito para aquele jogo mesmo. Mas em outros jogos que não tem o foco nisso, aí eu acho que ele perde um pouco a força e realmente não vale tanto a pena usar. Mas a evolução no controle aqui para mim foi fantástica em relação ao PS4 para o PS5. Falando também agora dos preços de jogos, eu tenho só duas mídias físicas aqui de PS5. É o Demon's Souls, que é, cara, um jogo fantástico, e o Spider-Man Miles Morales, que também é um jogo que eu gostei bastante. Ambos os jogos aqui, mídia física de PS5, eu comprei um bom tempo depois do lançamento. Eu já tinha comprado o PS5 uns meses depois do seu lançamento, e depois ainda de mais alguns meses que eu vim comprar aqui os dois jogos. E eu peguei ambos aqui em promoções. O Demon's Souls eu paguei 160 e o Miles Morales foi 125 por aí. E são jogos que, cara, ainda são caros, né? Se você for comparar com jogos de PS4, os jogos de PS5 são caros porque eles foram lançados há pouco tempo. E como eu peguei a geração bem no começo dela, a maioria dos jogos que eu vou querer jogar vão ser jogos caros. Os jogos do próprio PS5 que eu digo, né? Eu posso comprar jogos de PS4 para colocar no PS5, mas, por exemplo, jogos que vão lançar God of War Ragnarok, vai lançar também o Hogwarts Legacy que eu quero jogar. Todos os jogos eu vou pagar um preço muito alto neles. Ainda que eu espere uma promoção ou outra, antes de dar 6 meses a 1 ano de lançamento do jogo, ele não costuma descer o preço consideravelmente. E para ser um preço que vai se equiparar ao do PS4, aí a gente já tá falando de 2 anos e meio, para ser um preço que vai ser mais razoável ali na questão de comparação entre o PS5 e o PS4. Isso para mim é um grande empecilho, né, quando você começa a geração já direto no console, porque os jogos, cara, vão desvalorizar o momento. Então, por exemplo, você vai lá, compra um lançamento de 300 reais, agora talvez 350, e há um tempo depois, né, alguns anos, quando a maior parte das pessoas tiverem já migrado para o PS5, as pessoas que ficaram lá 2, 3 anos no PS4, depois do lançamento do PS5, quando chegarem na geração do PS5, vão comprar os mesmos jogos que você comprou por um preço muito mais barato. Infelizmente isso acontece, né? Você tá pegando a geração bem no começo, né? E ainda que já tenha quase 2 anos do PS5, a geração ainda tá no começo. Ainda a gente não tá vendo jogos de peso, jogos gigantes sendo lançados apenas para o PS5. Daqui a pouco tempo isso vai mudar, a gente já vê um jogo ou outro aqui
chegando só para o PS5, mas no momento atual ainda chegam para o PS4 jogos gigantes, como por exemplo eu falei já várias vezes, o God of War Ragnarok. Então você vai ter que aí pesar se é realmente isso que você quer, pagar os altos preços nos jogos para ter eles em seu lançamento, ou se você vai preferir esperar um tempo, esperar vários anos aí, quem sabe, para comprar o jogo num preço realmente barato, ou por exemplo esperar no final do ano as promoções de Black Friday, que geralmente fica um preço ali mais atrativo, como por exemplo eu comprei o Demon's Souls numa promoção de Black Friday, mas ainda assim, mesmo comprando nessa promoção, foi R$160. E hoje em dia o preço dele não é tão diferente assim. Claro, você também vai ter a opção de comprar os jogos usados, mas ainda jogos usados, tendo lançado há pouco tempo, vão ser caros. Claro, um pouco mais barato do que os jogos lacrados. Também tem a questão se você quiser comprar um PS5 usado, né? É uma possibilidade para você, embora quando você vai comprar um console desse preço, eu imagino que você prefira comprar ele lacrado, né? Para ter a garantia, etc, porque o console é muito caro e às vezes você não quer arriscar comprar um console usado e talvez ter algum problema futuro com ele, você às vezes quer a garantia de um ano, etc. Mas é uma possibilidade você comprar esse console usado. Vez ou outra eu vejo alguém vendendo só o console seco com controle por 4.000, às vezes 3.900. Não é tão fácil achar, mas também não é tão raro achar quanto a época que lançou, que a galera comprava lá e vendia usado a 6.000, 7.000 reais. Hoje em dia isso já não é tão mais praticado, porque o estoque, ainda que seja um estoque escasso, deu uma normalizada melhor do que quando já tinha lançado ele, que aí realmente era muito pouca unidade no mercado e a galera comprou em peso para ficar revendendo mais caro. Hoje em dia isso não está acontecendo tanto, o que é ótimo, né? Que já não tem essa inflação a mais no preço do console. O console já é inflacionado em relação ao dólar, né? Que seria $500. Mas chegou aqui a quase 5.000 reais. Então já não vai ter essa inflação a mais no console. Comprar ele usado é uma possibilidade, embora eu preferisse comprar o meu lacrado mesmo, com a garantia, etc. Porque é um pouco mais seguro, né? Um console muito caro, você não quer perder a garantia dele, você não quer que, por exemplo, tenha algum defeito nele. Inclusive é a versão FAT, então tem um histórico grande da versão FAT dos consoles, dá mais problemas do que as versões Slim, etc. Então é uma coisa que você não quer correr tanto risco, mas se você achar uma oportunidade de comprar o PS5 num preço bem melhor, e pra você for a única saída, eu acho que vai acabar valendo a pena, porque realmente, o PS5 é um console bom, o PS5 é um console superior demais em relação ao PS4, é um console caro, o preço dele pra mim não vale a pena, mas o que vale a pena no caso é o benefício que você vai ganhar com ele, que no meu caso era um entusiasmo, etc. Queria jogar os jogos melhores, queria ter uma experiência melhor jogando videogame, e eu consegui alcançar isso com o PS5, embora o preço não tenha sido nada amigável. Pra mim, foi uma compra que valeu a pena a longo prazo, eu me divirto muito com o meu PS5, eu gosto muito, cara, pra mim uma das sensações mais sensacionais que eu já senti na minha vida foi quando eu cheguei em casa com o meu PS5, eu tinha ido buscar ele, cheguei em casa e fiquei parado na frente da caixa. Eu nem tinha aberto, eu fiquei parado olhando. Pra mim foi uma das melhores sensações que eu já senti. É uma coisa muito diferente quando você realmente tem um entusiasmo, você quer comprar aquilo e você consegue. Então pra mim foi uma coisa que valeu a pena, foi uma experiência muito cabulosa na minha vida que eu não consigo explicar. Mas pra muita gente não é assim, porque não tem o entusiasmo que tem em relação a querer um console novo, ou não tem o entusiasmo pela Sony em si, etc. É uma coisa que vai muito de pessoa para pessoa. O preço realmente, pra mim, falando apenas de preço, mais nada, não vale a pena. Mas o que vale a pena, né, no caso, é o que você vai sentir tendo o console, a experiência que você vai ter, os jogos que você vai jogar e etc. Então eu espero que com isso você tenha concluído alguma coisa, se vale a pena ou não. No seu caso, no meu caso valeu muito a pena, mas isso é uma questão muito individual de cada um e do que prefere jogar, do preço que prefere pagar nos jogos e etc. E aí isso vai de cada um, mas espero que com isso você pelo menos tenha conseguido pensar um pouco melhor se vale a pena pra você ou não comprar esse console. E eu agradeço muito você ter visto o vídeo até aqui, você é muito bem-vindo para se inscrever aqui no meu canal. Eu tô sempre trazendo conteúdo muito da hora sobre o mundo dos games, sobre PS5 e outros consoles também. E é isso aí, é nóis, valeu, até a próxima aí, fui!